atendendo aos pedidos dos amigos que nos solicitaram que falássemos sobre a saúde, nós estamos recebendo no programa de hoje um clínico geral, Dr. Joel Beraldo, que é médico homeopata e que vem no programa de hoje nos recomendar, nos sugerir o que fazer para conquistar a saúde do corpo. A saúde do corpo, Dr. Joel, passa pela saúde da alma? Perfeitamente. Passa primeiro pela saúde da alma. Nosso equilíbrio, nosso estado emocional é que determina a nossa condição de saúde física, principalmente. Dr. Joel, nós recebemos muitos e-mails pedindo a presença no nosso programa de um médico espírita, de um médico que entende a saúde do corpo e a saúde da alma e entende a sinergia desses dois estados que, conjugados, nos dão uma vida melhor. A pergunta mais recorrente que nós recebemos: como é que a gente pode ter saúde numa cidade... Nosso programa vai para o mundo inteiro, mas as perguntas, os e-mails que vieram, como é que a gente pode ter saúde numa cidade como São Paulo? Exatamente. Uma cidade grande oferece muitos motivos de estresse, de preocupações, de angústias. E por ter dificuldades de movimentação, de trânsito, muitas pessoas têm dificuldades até na alimentação. Não conseguem fazer uma alimentação adequada, não têm tempo para fazer exercícios, dormem mal, têm várias preocupações e isso leva a determinados tipos de problemas de saúde que são específicos das cidades grandes. É muito diferente viver numa cidade pequena, onde tudo é fácil, tudo é perto, as refeições podem ser feitas em casa e os recursos que essas cidades pequenas oferecem proporcionam muito mais bem-estar, muito mais saúde, muito mais alegria, mais amizade, mais comunicação. Então, viver em São Paulo é um desafio. Um grande desafio. Doutor Joel, nós temos em São Paulo vários agravantes contra a saúde. A poluição do meio ambiente, a poluição atmosférica, a tensão. Nós passamos horas na condução coletiva ou mesmo no nosso automóvel. Nós enfrentamos congestionamentos de trânsito, enfrentamos a violência. A criatura que vive num cenário como esse já não tem um pouquinho da sua saúde comprometida? Exatamente. Todos esses fatores estressantes comprometem o estado geral de saúde. Principalmente o tempo que se perde em conduções, o tempo que se perde em trajetos. Pode-se levar 2 horas para se chegar no trabalho e mais 2 horas para se retornar ao lar. As condições estressantes levam a distúrbios, a desequilíbrios e a doenças. São as doenças da nossa civilização moderna. Nós temos que pagar um preço por isso. Sim. O Dr. Joel também, ele é dirigente espírita, ele é médico espírita, abraçou o espiritismo, ele vai contar no programa de hoje como foi que ele conheceu o espiritismo. Mas nós queremos, os amigos que estão em casa, eles estão querendo que o senhor se aprofunde nessa questão espiritual. Qual a razão principal de nós estarmos em São Paulo? Muitas pessoas se perguntam, por que eu estou em São Paulo? Por que eu não estou em Jaboticabal? Por que eu não estou na Amazônia? Por que eu não estou nas Bahamas? Por que eu estou em São Paulo, que é o olho do furacão? Exatamente. O senhor, como dirigente espírita, como palestrante espírita, o senhor tem resposta para isso, eu tenho certeza. E o senhor, como médico homeopata, doutor, eu sei que na homeopatia, e eu já passei por ela também, existe uma conversa muito prolongada para conhecer o paciente, os seus hábitos, as suas dificuldades, os seus traumas também. Exato. Não deixa de ter uma dose de psicologia, a homeopatia? Tem sim. Tanta pergunta ao mesmo tempo, não é, doutor? Então vamos à primeira. Porque o senhor demorou para vir no nosso programa. Então vamos à primeira. Nós sabemos que nós estamos no lugar certo, na cidade certa, na família certa e executando o trabalho correto que nos cabe. Então nós mesmos escolhemos estarmos numa cidade complexa como a nossa. E nós estamos aqui porque nós temos condições de enfrentar todos esses obstáculos. Nós mesmos escolhemos. Isso já é uma consolação. Nós Sim. escolhemos e temos condições, temos um potencial interior para enfrentar a situação. Exatamente. O importante é nós aprendermos a gostar daquilo que fazemos, da família que nós temos,
do trabalho que nós realizamos. Aprendendo a amar, a fazer com carinho e fazer com determinação tudo que nós temos às nossas mãos, nós viveremos melhores e teremos muito mais saúde. Muito bem. Então, o senhor está sugerindo a resignação. Já que eu vivo em São Paulo, eu amo a minha cidade, eu sou paulistano, paulistano do Bom Retiro, eu amo a minha cidade, eu preciso me conformar. Porque a São Paulo de hoje não é a São Paulo da nossa infância. É uma São Paulo conturbada. Nós enxergamos no Vale do Anhangabaú hoje uma avenida de acesso rápido, onde outrora haviam palmeiras, haviam ilhas de vegetação, e isso não existe mais. Doutor Joel, a pergunta dos amigos, o povo quer saber, os nossos amigos querem saber. Se nós estamos em São Paulo, temos que conviver com as dificuldades de uma cidade grande, como é que ficam os comprometimentos de saúde? Um dos principais é a gastrite, que está ocorrendo com muitas pessoas, e eles estão mandando e-mails para nós perguntando qual a causa espiritual da gastrite. É expiação, é prova? Geralmente a gastrite é causada por nós mesmos, pelos nossos maus hábitos alimentares, nós adquirimos a gastrite. E também nós podemos ter gastrite por estresse, por raiva, por nervoso, por incompreensão, por uma atitude de rebeldia que nós temos diante dos fatos da vida, dos problemas que nos são oferecidos. Os problemas não são grandes obstáculos ou grandes inimigos. Os problemas são apenas nossos amigos. São instrumentos de aperfeiçoamento, de melhora. Então, todas as vezes que nós cuidamos melhor da alimentação, percebemos o outro que está à nossa frente como um irmão, uma pessoa necessitada de atenção, de carinho, de amor, nós podemos viver melhor e não produziremos mais as gastrites. É claro que também existem gastrites causadas por medicamentos que podem agredir o estômago e causar esses males. Mas voltando um pouquinho à outra pergunta que nós havíamos respondido em parte. Muito mais do que resignação, nós temos que ter resiliência. Resiliência. Que é um termo novo. Explica para nós. Que é a capacidade de nós enfrentarmos os obstáculos, superarmos esses obstáculos e aprendermos com essa experiência nova. E depois de um trauma, de um estresse, de alguma coisa difícil que nós passamos, nós nos tornamos mais fortes, mais resistentes, melhores. Voltamos ao estado que estávamos antes, mas com muito mais disposição, muito mais saúde, muito mais resistência a novos problemas. Resiliência vem da física, que é a capacidade de um material, ao ser deformado, voltar ao estado anterior, retirar da força que o deformou. Muito interessante. E a resiliência. Isso, resiliência. E a psicologia utiliza esse termo para explicar que resiliência humana é a capacidade de resolver problemas, vencer obstáculos, por mais difíceis que sejam, e depois retornar ao estado natural, com saúde, com disposição, com alegria e com amor às criaturas. Resiliência. Estamos guardando a palavra aqui, doutor Joel. Exatamente. Doutor Joel, nós temos muitas perguntas também que se resumem numa interrogação. Pedem que o senhor fale no programa de hoje sobre os hábitos alimentares saudáveis. Como é que deve ser a nossa alimentação no dia a dia? Vamos falar de segunda a sexta, os dias de trabalho. Geralmente a semana de trabalho é de segunda a sexta. Como deve ser os hábitos alimentares nossos fora de casa, à noite, quando retornam em casa? O caso, tem amigos que estão mandando e-mail e dizendo os assaltos à geladeira durante a noite, pessoas que sentem compulsão de comer fora do horário, pessoas que deixam caixas de chocolate, de bombons na gaveta da mesa do escritório, enfim. O que o senhor sugere na prática para que a gente tenha uma alimentação melhor e mais saudável, sem aquelas dietas que são verdadeiras camisas de força e muito difíceis de serem cumpridas? Sim, Afonso. Nós sabemos que para que tenhamos uma vida plena de saúde, precisamos de nos alimentar adequadamente. Nós somos o que comemos, dizem os nutricionistas. Somos o que pensamos, dizem os filósofos.
mas vamos ficar com os nutricionistas nesse momento. Por enquanto. Por enquanto. Nós temos que nos alimentar de alimentos que são saudáveis. E todos nós temos essas informações do que é saudável e daquilo que prejudica a saúde. Uma alimentação diversificada inclui legumes, verduras, inclui os carboidratos, as gorduras vegetais, inclui as frutas também. Então, se nós balancearmos nossas refeições, fizermos refeições adequadas, principalmente o almoço, o jantar, nós estaremos proporcionando ao nosso corpo elementos saudáveis para a constituição física, que seja ótima, que seja plena, que possa viver esta existência durante seus 120 anos, para os quais nós fomos programados. Isso, mais de um século, doutor. Exatamente. Nós temos essa capacidade de viver na Terra, Sim. no corpo físico, 120 anos. Essa é a nossa obrigação. Meu Deus do céu. Cuidarmos do corpo. Então, em geral, as pessoas estão devendo aí muitos anos de permanência aqui no orbe terrestre. Sim, principalmente por descuidos e descasos com a própria saúde, com O que o próprio muitos corpo. dizem também, doutor, é que não adianta viver tanto e viver doente. Essa é outra questão importante, que depende também dos nossos hábitos alimentares no dia a dia. Exatamente. Termos saúde durante 120 anos é importante. E para que nós possamos manter esse estado de saúde por 120 anos, um dos itens fundamentais é a alimentação saudável, correta, sem exageros, sem aqueles temperos fortes, sem a gordura animal, sem aquilo que possa nos prejudicar. E aí um amigo nosso diz aqui, mas não pode comer nada então? Doutor Joel, o senhor vai responder daqui a pouquinho. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo e Consciência Espírita volta para você, falando hoje da saúde do corpo e da saúde da alma.